do Senhor Jesus. E Ele está aqui nessa manhã. Você não vem para olhar só para mim, você vem para sentir a presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Nesse ambiente aqui é por Ele, para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Ou quem estuda a Bíblia sabe, teve momentos que a glória do Senhor era a nuvem tomou conta do templo, nem o sacerdote entrava, Israel. A glória é tão grande. Eu digo, Deus, traz essa presença para nós. Eu não posso fazer isso, mas tu pode, o teu Espírito pode. Eu não posso fazer isso, mas a tua graça pode mover esse lugar nessa manhã, nesses 22 anos. O peso que está sobre o ombro, vai vir uma graça tão grande, um poder tão grande para nossas vidas, em nome do Senhor. Então dê liberdade, glorifica Ele. Eu não quero mais, glorifica Ele, rapaz. Ele entende. Você pode não entender, mas Ele entende. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deus também é Deus de recomeço. Por que Ele é Deus de recomeço? Lembra o que Ele disse para Pedro? Trabalhou a noite toda frustrado, mas Ele manda Pedro recomeçar. Ele é Deus de recomeço. Agora Ele não manda Pedro sair do mar, Zé. Procura outro mar. Não. Ele diz somente Pedro. É uma estratégia. Eu peço que tu vá mais ao fundo. Porque mais no fundo, aqui é uma tradução minha. É eu que penso. Deus está dizendo: ó Pedro, tu sabe onde tem o caminho dos peixes, mas hoje tu ficou frustrado. Só para eu te mostrar quem eu sou. Aleluia. Porque às vezes Deus eu sou frustrado só para isso, né? Para que nós possamos entender. Tem muita gente, muitos pregadores, muitos teólogos que metem para o discípulo. Eu não. Eu digo, eles descobriram algo que ele não sabia, Israel. Eles descobriram algo que ele não sabia. Pedro descobre algo que ele não sabia. Ele tinha uma estratégia, ele era pescador. Eu sei como pegar peixe. Eu sei como é que Deus trabalha. Eu sei que vem assim. Aí Deus está dizendo, você não sabe, porque você não me conhece. Você não me conhece. Eu vou te mostrar quem eu sou. Tu vai passar a noite frustrado, mas de manhã tu vai ver o meu poder que eu sou. De manhã eu vou mandar tu recomeçar. De manhã eu vou mandar tu recomeçar. Está lavando a rede, cansado. Aí ele chega e diz, mais no fundo, mais lá no profundo. Lavando a rede, ele diz, não, recomeça. Aí ele vai dizer, segundo a tua palavra. Vai não. Aí quando ele joga a rede onde Jesus mandou, ele se surpreende. Pedro, como pescador, nunca tinha pegado uma contagem daquela peixe. Nunca ele pegou uma contagem daquela. Há tantos anos pescando, mas nunca pegou. Mas quando ele manda, a coisa é diferente. Aleluia. Porque a igreja a gente pensa que sabe. Porque a igreja a gente sabe, não, Deus, você não sabe, eu não sei como Deus trabalha. E eu vim nessa manhã para te dizer isso em nome de Jesus. Para você e para mim. Para mim e para você. Todos nós que estamos nessa manhã, a gente não sabe como Deus trabalha. Os discípulos não sabiam como Deus trabalha. Não tinha impacto maior do que um cara ver uma pessoa de fundo ressuscitar. Não tinha impacto maior. Não tinha impacto maior que os discípulos dizer assim, Lázaro sai para fora. Não tinha impacto maior. Depois do parto não tinha. Mas no parto, na tempestade, ele vai descobrir. Vai perguntar um para o outro, mas quem é esse? Mas quem é esse? Eu poderia dizer para você nessa manhã, esse é aquele que anda por cima das águas. Esse é aquele que eles pensavam que era um fantasma, mas não era. Era um mestre andando por cima das águas. Ele descobre que Jesus não afunda nas águas. Ele descobre que Jesus tem autoridade sobre o vento. Ele descobre que Jesus tem autoridade sobre o mar. Aí ele vai descobrindo quem é Jesus. Nessa manhã, que o Espírito Santo nos traga alegria na nossa alma, para que nós possamos descobrir quem é Jesus. Porque a nossa mente humana é tão limitada. Tão limitada. A gente pensa, não sei como é que Deus faz. Você não sabe, eu não sei. Eu não sei como é que ele faz. Mas a cada dia que nós vamos na presença dele, nós vamos descobrir quem é esse homem.
Quem é esse homem que tem tanta autoridade, que tem tanto poder, que nem a morte tem sossego com ele? Quando chama, tem que vir a vida. Nem a morte, nem o mar, nem as ondas bravas. A gente chega na beira do rio, a cheia é tão grande, a gente tem medo de chegar perto do barulho, da força das águas. Ele está dizendo, mas isso para mim não é nada. Aleluia. Quem é o fogo para Deus? Quem é o fogo para Deus? Porque ele é mais quente que o fogo. Então nós servimos a um Deus que nós não descobrimos. Moisés fala muito bem disso. Então a glória vinha sobre o rosto dele. Eu disse, se uma glória de Deus vem sobre o rosto do homem, que ele tem com um véu, que é para outras pessoas não olhar, pensa nisso. Que poder, que impacto. E como nós somos limitados. Como nós somos tão fracos, limitados. Mas Deus nos promete, diz que agora nós não somos como Moisés. Eu e você não somos como Moisés. A glória de Deus pode vir sobre as nossas vidas. O poder de Deus pode vir sobre as nossas vidas. E eu estava pensando nisso. Deus, que seja um poder tão grande nas nossas vidas, que é um dia fazer o que Pedro fazia. Tu já pensou fazer o que Pedro fazia? Tem que estar muita presença de Deus. Sabe por quê? Porque não precisava Pedro tocar, não precisava Pedro olhar, não precisava Pedro orar, não precisava Deus, Pedro passar. E quando Pedro passava, sabe o que acontecia? Quem já viu a sua sombra? Quem já viu a sua sombra no sol? Quando você anda, já viu a sua sombra? Botava os doentes, diabo. Não era para Pedro orar, não era para Pedro tocar, era para a sombra de Pedro passar. E quando Pedro passava, os doentes estavam na calçada, o doente estava na rua, a sombra dele passava. E a sombra dele ia passando sobre o doente, e o doente ia se levantando em nome do Senhor Jesus. Aí eu olho para mim, como eu sou limitado. Era a sombra de um homem que curava. Isso quer dizer que é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Eu digo, Deus, eu tenho que transmitir esse poder para a igreja. Aleluia. Eu tenho que pedir essa presença para essa igreja. Eu tenho que pedir que você receba a presença de Deus. Eu tenho que pedir para você na sua casa, na rua, no trabalho, aonde você estiver, dizer, eu quero essa presença para mim. Eu quero essa presença do Espírito Santo para a minha vida. Eu quero esse poder. O que é que você tem desejado de Deus? A gente subiu da casa do Senhor 3 vezes por semana. Mas o que você tem desejado? O que você quer da presença dele? O que você quer do Espírito dele? Ele está dizendo, dê liberdade a mim. Em outras palavras, peça a mim. O que é que você está dizendo? Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu quero um dom de cura. Senhor, eu quero ser verdadeiramente uma voz profética. Ei, nesta manhã eu estou dizendo aqui, pode sim. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida em nome do Senhor? Primeiro, não tenha verdadeiramente esse prazer de dizer, Senhor, eu quero ser limitado, eu não sei de nada não. Você não precisa saber de nada. Quem precisa saber é o Espírito Santo. Eu só vou perguntar nessa manhã, você quer isso? Não, você quer isso para a tua vida? Você quer isso para a tua vida? Porque a presença do Espírito Santo, eu vou dizer, não é limitada para aqueles que quer. O Espírito de Deus não é limitado. O Espírito de Deus não vem só para uma pessoa. O Espírito de Deus vem para aquele que quer, para aquele que busca, em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã para lhe dizer, é eu que estou contigo, é eu que moro em você, é eu que estou dentro de você. Desperta esse morador que está dentro de você. Desperta esse morador que está dentro de você. Nessa manhã, como é que eu vou despertar? Desperta em oração, desperta agora em glória, desperta agora em louvor ao Senhor, desperta dizendo, Senhor, eu quero, desperta agora dizendo, Senhor, eu preciso, e chora aos pés dele. Aí vai pela igreja Missão Semear, cheia de profeta, cheia de profetisa, cheia de jovens, cheia do Espírito Santo. Eu venho nessa manhã, é para você querer o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos capacita para fazer a obra, em nome do Senhor Jesus. É esse Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra. Não é porque o teu poder, esse não é meu, é dele, mas eu quero esse poder para trabalhar, para libertar as almas, em nome do Senhor Jesus. Precisamos desse poder. Então Pedro descobriu quem era Jesus.
Os discípulos descobriram quem era Jesus, que ele para o vento, que ele calma a tempestade. Eu quero que você leia para mim, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Bendito, santo é o nome do Senhor Jesus. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna melhor, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Aleluia! O Espírito que Deus nos deu nos enche de quê? De poder, de amor e nos torna. Ele nos deu o Espírito. Esse Espírito que habita em nós, que está aqui nessa manhã, que quer se manifestar nas nossas vidas. Aleluia! Que quer verdadeiramente nos dar isso, essas qualidades para nós termos, essa prudência, esse poder, essa maravilha nas nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa aqui nessa manhã que você não fica escandalizado, mas eu vou dizer com certeza absoluta: tem gente nessa igreja que nunca sentiu esse poder, tem gente nessa igreja que nunca sentiu essa chama, tem gente nessa igreja que nunca sentiu esse calor, mas eu quero dizer, eu peço a Deus que tu sinta essa presença, que tu sinta esse calor, que tu sinta esse mover, porque esse mover, eu vou dizer, ele é melhor do que dinheiro, ele é melhor do que dinheiro, ele é melhor do que qualquer riqueza da terra. Esse Espírito, esse poder, quem já sentiu ele, quem já sentiu ele, quem já sentiu ele, sabe que é bom demais, sabe que é uma alegria que não tem preço para pagar. E ele está aqui nessa manhã, ele está aqui nessa manhã. Eu quero afirmar para você, ele está aqui nessa manhã, mas dê lugar a ele, dê liberdade a ele precisa disso para trabalhar na tua vida. Ei, glorifica o nome dele, vai exaltando. O teu glória hoje que tu não entende, vai ser uma vitória amanhã. O teu glória hoje que tu não entende, vai ser uma vitória no trabalho. O teu glória hoje que tu não entende, vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Eu preciso dele para trabalhar no Evangelho. Eu preciso dele para pregar a sua palavra. Eu preciso dele. Atos 1:8 vai me dizer isso. Vai falar que eu preciso dessa presença, que eu preciso desse Espírito, que ele tome conta da minha vida. Atos 1:8 vai falar dessa maneira. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. É com esse poder que a gente evangeliza. É com esse poder do Espírito Santo que a gente faz a obra. O discípulo queria fazer, Jesus disse: não, vocês não saem daqui, vocês se reúnem no lugar, vão para lá, porque sobre a sua vida há de descer o poder. Há de descer o poder sobre a sua vida. E quando esse poder descer, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão pregar só aqui nessa região. Vocês não vão ser limitados só nessa região. Vocês vão pregar aqui, mas vocês vão para a Judeia, vocês vão para Samaria, e todo o confim da terra vocês vão. Por quê? Porque agora vocês estão capacitados. Agora vocês estão capacitados para quê? Para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos funciona para fazer a obra. Às vezes a gente não quer fazer, mas o Espírito está dentro de nós, dizendo: não, eu desci na sua vida, eu vim fazer morada na sua vida, para você fazer isso em nome do Senhor Jesus. Então vai e pregue. Eu me responsabilizo com a palavra na tua boca, eu que coloco ela na tua boca, eu que coloco ela dentro de você. Tem gente que nunca sentiu, mas eu tenho pai durante 22 anos, pessoas que nunca sentiu, vai começar a sentir em nome do Senhor Jesus. É para a glória do Senhor Jesus. Vai começando de hoje abrindo a tua boca, vai começando de hoje dando glória ao Senhor, e dizendo: eu quero esse poder, 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 eu quero que o Espírito Santo enche a minha vida, eu quero que o Espírito Santo enche a minha vida, eu quero que o Espírito Santo enche a minha vida. Peça a Ele dessa manhã, peça a Ele dessa manhã. Eu vou dizer a você, peça a Ele. A presença do Espírito Santo não está longe de você, está dentro de você, desperta Ele aí, desperta esse vulcão que está parado, desperta esse vulcão que está dormente. Mas nessa manhã, Deus me trouxe aqui como boca de Deus, para dizer: é que essa lava vai sair novamente, e esse fogo vai queimar novamente.
notar a presença dele. Quem já sentiu aí, você já sentiu. Deixa ele queimar, deixa ele queimar. Dê liberdade a ele. Não podemos ficar uma igreja só na história de 22 anos. Precisamos marcar com o poder dele. Precisamos marcar com a presença do Espírito. Precisamos marcar com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque cristão que não tem a presença do Espírito Santo, ele está morto. Mas se tiver gente morta nessa manhã, vai ficar viva em nome do Senhor. Porque o Espírito de Deus que dá vida está aqui nessa manhã. Não quero marcar uma história só com 22 anos, mas com o poder do Espírito Santo. E eu vim essa manhã dizendo, Deus, que é a manifestação do teu poder, que tenha pessoas usadas, porque a palavra diz que na igreja tem que ter profecia, profeta, pessoas que verdadeiramente venham fazer algo do Espírito Santo. A igreja tem que ter palavra, mas a igreja tem que ter poder. Poder do Espírito Santo. Que eu possa despertar a tua alma nessa manhã. Que todo o teu esforço para construir algo aqui na terra são passageiros. Pastor, eu não posso fazer, posso fazer. Mas que dobra o teu esforço nas coisas espirituais. Dobra o teu esforço para as coisas espirituais. Por quê? Porque eu vou repetir para você. Tudo é passageiro aqui na terra. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E para pregar a presença, para pregar o valor das pessoas, eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu tenho que ter essa autoridade na minha vida. Eu tenho que ter esse prazer na minha vida. Sabe que ele dá isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. João 14, 26. Esse Espírito Santo ele ensina. O Espírito Santo, quando ele está dentro de nós, ele nos ensina. Agora ele não ensina só uma coisa. É uma coisa só. O Espírito Santo está limitado. Ele ensina todas as coisas. Todas as coisas ele nos ensina. Ele está sobre as nossas vidas para nos ensinar todas as coisas. Por quê? Porque a gente erra. Mas o Espírito Santo vem para nos ajudar. Ele vem sobre as nossas vidas para nos ajudar. Para nos dar força, para nos dar sabedoria. É esse Espírito Santo que o Pai, em nome de Jesus, trouxe para as nossas vidas. Graças a Deus. Romanos 14, 15. 13. Romanos 15, 13. Glória a Jesus. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Glória. No começo da palavra, ou no fim da palavra, o Espírito Santo está envolvido. Porque a própria palavra de Jesus, a palavra de Jesus, ela vem com autoridade para nossas vidas, com o poder do Espírito Santo. Escuta bem o que ela leu. Repita para mim, por favor. E Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. A esperança, a fé, só vai aumentar em nós pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que vai aumentar em nós a fé, a esperança, a alegria. Porque o Espírito Santo traz para a nossa vida alegria. O Espírito Santo traz para a nossa vida essa comunhão com Deus. O Espírito Santo ele traz para as nossas vidas
essa confiança, que a gente sabe, a gente entende, não é algo nosso. Não fere porque a gente está dizendo, não fere porque essa é a função dele, esse é o papel dele, do Espírito Santo nas nossas vidas. Ai, toda a gente quer. Aí Paulo começa dizendo: Senhor, agora não precisa mais de um véu, deixa a glória brilhar, deixa esse poder do teu rosto brilhar. Deixa o mundo olhar para você e dizer: lá vai uma selva, lá vai o céu, lá vai um jovem cheio de Espírito Santo. Aí, não é porque você vai falar, é para ele olhar para você, vai dizer: este é diferente, esse é diferente. Está vendo o jeito dele? Sabe o que é isso? Ah, não é algo nosso não, isso é algo do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem dá isso para nossas vidas é o Espírito Santo. Quando a pessoa olha, vai dizer: ah, eu vi um negócio dele. Tem gente que não entende, não sabe o que é, Tiago. Aí diz assim: eu vi um negócio diferente. Esse negócio diferente, nós entendemos o que é. Sabe o que é? É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É a presença dele nas nossas vidas. E quando ele está sobre a nossa vida, é diferente o lugar, é diferente. O povo sente isso, que a presença do Espírito Santo faz nas nossas vidas. É 1 Coríntios capítulo 6, o 19 ao 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem seu corpo para a glória dele. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? O Espírito Santo. O que é que a gente faz com o tempo? Cuida. Essas paredes aqui não valem nada. Para Deus não. Mas mesmo assim, sem ela valer nada, a gente tem que cuidar. A gente teve uma reunião de obreiros, os obreiros já falaram assim: ó, tá bom dar uma ajeitada no piso, tá bom dar já uma pintura aqui. Vale alguma coisa o tempo? Não. Mas a gente tem que fazer o quê? Sem valer nada. É só para a gente se reunir aqui. Mas tem que estar bonitinho. Agora pensa o que Deus falou. Não sabe vós. Não sabe tu, Joel, que tu és o templo do Espírito Santo? Então, se eu cuido desse templo, por que não cuidar desse? Porque é a pessoa mais especial que você conheceu não é o cantor mais famoso da vida. Talvez vocês tenham desejo de conhecer, eu não tenho. Não é o presidente da República, não é o governador. A pessoa mais especial mora dentro de você. E como é que você cuida dele? O que é que você tem trazido à presença do Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa, e me permita nessa manhã. Você não pode trazer um tempo cheio de raiva. Você não pode trazer um tempo com o Espírito Santo orar cheio de orgulho. Você não pode trazer para essa morada que o Espírito Santo está dentro de você soberba. O que é que eu posso trazer que o Espírito Santo se agrada? Humildade. Porque eu devo cuidar dele. Porque a pessoa mais especial mora dentro dele. A pessoa que deu prova da vida está dentro dele. É por isso que eu devo pedir da liberdade a ele. Ele diz: Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, e que eu possa preparar o tempo para você estar bem dentro de mim. Ei, o orgulho não pode estar dentro de mim, o orgulho não pode estar dentro de você, a soberba não pode estar dentro de você, a raiva não pode estar dentro de você, mas o Espírito Santo tem liberdade dentro de você. Eu vou te perguntar nessa manhã: o Espírito Santo tem liberdade dentro de você? O Espírito Santo tem liberdade dentro de você? Eu vejo meu filho toda 4 horas da manhã fazer um esforço medonho para cuidar do corpo, do templo. A morada do Espírito Santo. Para ele estar bem, ele tem que pagar o preço. E por que não pagar o preço pelo Espírito Santo? Por que não pagar o
preço para negar as coisas? O que a gente quer? Por que não pagar um preço para tirar aquilo que atrapalha dentro de nós? Por que não pagar um preço na oração? Por que não pagar um preço lendo a palavra para aprender? Por que não pagar um preço? Por que a gente não faz isso? Mas é necessário. É necessário fazer isso. O que ele faz no tempo do Espírito Santo é necessário fazer também do lado espiritual. Isso não quer dizer, não estou dizendo, não querendo convencer. Mas é necessário. E às vezes a gente não faz. Quando Paulo está se referindo a Deus, dá o Espírito Santo. Não é só aqui na igreja. Moisés subiu ao monte 40 dias. O que é que você faz nas suas férias? Você tem metido a cara para ler, para orar? Dizendo, Senhor, muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado, Espírito Santo. Foi você a tua morada. Para o seu exemplo lá no trabalho. O que é que você tem feito? Para esse tempo que não é seu. Não saber vós que não é seu, não pertence a você. É o conceito que ele está dando. Não sabe, vós, você não lembra disso. Que você não pertence a você mesmo. Por que eu não pertenço a mim mesmo? Porque alguém foi lá e pagou o preço. Me comprou e dizendo, agora você é o templo do Espírito Santo. Ele é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Proveniente de Deus. Foi Deus que propiciou isso. Mas o 20 fala muito bem. Leia para mim novo, por favor. Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem seu corpo para a glória dele. Use o seu corpo para quê? Para a glória dele. Use o seu corpo para a glória Dele. Por que para a glória dele? Porque ele comprou. Ele pagou o preço. Sabe o que a gente vai fazer nessa manhã simbolicamente? O preço que ele pagou. E ele está dizendo assim, faça isso em memória de mim. Eu não posso pegar esse pão e simplesmente jogar na minha boca e mastigar e engolir. E ir para a minha casa, dizendo participei da ceia do Senhor. Não. Eu tenho que pegar esse pão muito consciente. Que alguém sofreu por mim. Que alguém se entregou por mim. Que alguém derramou seu sangue por mim. E disse, Joel, agora você não pertence a você mesmo. Joel, agora você tem um cabresto, você tem um freio. Você não anda por onde você quer. Você agora tem limite. Você agora vai por onde eu quero. Você tem liberdade de ir onde você quer. Mas eu te comprei, eu te aviso, eu te comprei. Não pertence a você mesmo. Você agora tem um dono. E esse dono é Jesus. Porque ele comprou com seu sangue. E disse para mim, eu te comprei. Para quê? Para você ser o templo do Espírito Santo. Para quê? Para enquanto você habitar nessa terra, glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu fui comprado. Eu fui resgatado. Para que o Espírito venha morar dentro de mim. Porque antes do Espírito vir morar dentro de mim, sabe o que Jesus fez com o seu sangue? A sujeira que estava dentro, que não tinha nada que tirasse, que não tinha produto que tirasse. Aí veio o sangue de Jesus. É quando a pessoa compra uma casa ou aluga uma casa, a primeira coisa que ele faz é o quê? Lavar. A vez está limpa. Mas a dona de casa, por capricho, você nota que ela diz, não, quero lavar. Vamos dar uma paz. Para que entrar tudo limpinho. Aí Jesus fez isso. Se sacrificou. E Joel tinha tanta sujeira. Estava tão podre. Tão cheio de pecado, tão carregado, tão cheio de iniquidade. Que não tem nada que apaga. Outra, tu não tem dinheiro para comprar. Para pagar. Porque não se paga com dinheiro. Para o Espírito vir morar em você, só lavando o meu sangue. Ele vai ser derramado. Mas vai dar uma chacoalhada, sabe, em você. Vai dar um esfregão em você. Parece que eu estou vendo o sangue dele na minha vida. Chega para lá e chega para cá. Derrama, tira o sangue. Quando eu olho, ele diz assim, ainda que esteja preto, ainda que esteja vermelho, se torna branco. Ei,
Parece que eu estou vendo, ela está ficando aquele prazer, dizendo esse lençol estava tão encardido. Mas agora dá uma olhada para o varal como ele está. Aleluia. Dá uma olhadinha para o varal agora. Olha para o varal da tua alma como ele está agora. Olha para o varal da tua alma nessa manhã. E contempla a tua alma como é que era e como ela está hoje. Como é que era e como é que está hoje. Sabe o que foi isso? O sangue de Jesus. Diz assim que ele se tornou mais branco do que a neve. Até hoje eu nunca encontrei uma coisa mais branca do que a neve. Nunca. Mas para Jesus tem. Ele olha para nós agora e diz assim: como eu sei, meu filho. Agora o Espírito Santo pode vir, entrar dentro de você e fazer morada. Eu te comprei, agora você é parte minha, porque eu comprei. Eu vou perguntar nessa manhã: quem já entregou para ele? Quem já entregou para ele? Quem o Espírito Santo está morando nele? Quem o Espírito Santo está morando nele? Está dentro de você nessa manhã? Está dentro de você? Está morando dentro de você? É porque você foi comprado por um bom preço, preço de sangue. Então agora somos templo do Espírito Santo. Ei, enquanto habitar nessa terra, nós temos que glorificar o nome dele. Nós temos que exaltar aquele que nos comprou, aquele que morreu e ressuscitou pelas nossas vidas nessa manhã. Eu quero que você leia para mim, por gentileza, João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Aleluia! Glória a Deus! O mundo não Pode receber. Olha a separação que ele faz entre nós e o mundo. O mundo não pode receber. Agora, para nós, ele habita e ele mora dentro de nós. Dentro de nós. Esse movimento, tão grande, ele habita e está dentro de nós. O mundo não tem esse privilégio. O ímpio não tem esse privilégio. O ímpio não pode abrir a sua boca e dizer assim: eu conheço o Espírito Santo, eu conheço esse poder. Não. Mas ele está dizendo, para nós, ele mora dentro de nós. Ele não veio fazer uma visita, ele veio morar. Ele veio testificar de Jesus. Ele veio testificar desse poder de diabo que ela deu. Quando ele vir sobre você, você será minha testemunha. Tem gente que diz que é testemunha por aí, mas para ser testemunha de Deus, testemunha de Jesus, é preciso o Espírito Santo vir morar dentro dele. Porque depois que o Espírito Santo vem morar dentro dele, ele diz: agora sim, agora você pode pregar em Samaria, agora você pode pregar na Judéia, agora você pode pregar até os confins da terra, agora você pode ir na Amazônia, lá no Médio Oriente, e pregar, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo mora em você. E às vezes a gente não sabe nem o que vai dizer, mas ele não se preocupa não, porque aquele amigo, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai sair e falar com você. Às vezes a gente não sabe o que vai falar, mas o Espírito Santo que está dentro de nós diz assim: ele nos ensina, ele nos lembra, ele está dentro de você. Às vezes a gente esquece o texto, aí o Espírito Santo vem assim e diz: não, está aqui, está aqui, pode falar. Ele nos lembra. E ele nos ensina. Eu ainda creio nessas coisas. Eu ainda creio no que a palavra diz, que ele nos lembra, que ele nos ensina. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Efésios capítulo 4, verso 30. Ele vai nos recomendar uma coisa, que a gente tem que ter muito cuidado. Que a gente vai ter que ter muito cuidado. Não façam o que o
Espírito Santo de Deus, fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia que Deus os libertará. Escuta bem. Isso aqui é muito forte. Tem uma versão que diz assim: não entristecer com o Espírito Santo, ao qual fosse selado para o dia da redenção, que é o dia da vida de Cristo. O Espírito Santo colocou dentro de nós um selo. Tem gente que compra algo pelo selo, pela marca, sim ou não? Diz assim: aquela marca é boa, pelo selo compra. A mercadoria pode ter uma sempre lá, boa, mas ele não quer, ele quer aquela que tem aquele selo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu mostrei para o Gabriel ontem, eu recebi uma mensagem de Petrolândia. De Petrolândia. O rapaz botou para mim, botou lá um jeito assim, mas eu quero essa marca. Eu quero que você procure aí em São Paulo, eu quero comprar, eu quero essa marca. Tudo bem. Deu uma pesquisada, encontrei e mandei para ele. Ele disse: agora eu vou comprar, porque agora eu confio. Israel, e muita gente não sabe. A primeira coisa que ele diz: não entristecer o Espírito Santo. Porque nós entristecemos o Espírito Santo. Às vezes que a nossa atitude, o Espírito Santo fica triste. Ele está morando dentro de nós, mas está o quê? E ele triste não se manifesta na nossa vida. É a nossa atitude que entristece o Espírito Santo. Paulo recomenda dizer: não entristecer o Espírito Santo de Deus, ao qual tem o quê? Tem um selo. Esse selo é o selo de garantia da nossa redenção. A gente foi selado. A gente tem uma marca. E essa marca, ela testifica no céu. Essa marca de amor da entrada no céu. Essa marca é a garantia das nossas vidas no céu. Sabe qual é? É o selo do Espírito Santo. Esse selo a gente não pode entristecer. Esse selo a gente tem que dar alegria. Porque eu sei, tenho certeza, nessa manhã, nesse lugar, esse selo está dentro de nós. Porque a gente vai comer o pão do vinho. Ei, comer o corpo, tomar o sangue de Jesus. Mas ninguém vai tomar e comer para ser condenado. Vai? Não. Ninguém quer isso. Quem quer isso? Eu não quero. Você quer? Não. Mas eu quero te lembrar nessa manhã. Durante o teu dia, durante a tua caminhada, durante a tua semana, durante o mês, durante o ano, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você está selado. Esse selo é uma marca de garantia em nome do Senhor. Lá no trabalho tu vai lembrar que tu tem um selo, que tu fosse selado. Não foi o pastor que deu um carinho, selou você. Não, foi o próprio Espírito Santo que te selou em nome do Senhor Jesus. Dizendo aí, essa marca está indicando que ele não é do mundo, ele é meu em nome do Senhor Jesus. Ei, lá no teu trabalho tu vai trabalhando e vai dizer assim: mas eu tenho uma marca, e essa marca tu não vê, mas o Espírito Santo vê. E ele está dizendo assim: lá com a tua boca não me entristece, lá com a tua fala, com a tua amizade, com os teus amigos, não me entristece. Lá tem que me honrar. Por quê? Porque esse selo de garantia é a garantia da verdade, é a garantia da comunhão, é a garantia da salvação, é o selo do Espírito Santo, e você está selado com ele. Eu vou perguntar: será que é eu só que estou selado? Porque eu sei que eu estou selado. Tem selado aqui nessa manhã, com esse selo de garantia do Espírito Santo, é a garantia da salvação. Que eu tenho que fazer, sabe o quê? Não deixar ele triste. A gente se preocupa com tanta coisa, e às vezes a gente não se preocupa de entristecer o Espírito Santo. A gente vai falando, e às vezes o Espírito Santo está triste dentro de nós. Está morando em nós, mas está triste com a nossa atitude. Então ele está dizendo: não entristeça o Espírito Santo. Ou em outra linguagem, não apaga o Espírito Santo. Ele chama muito idosa. Quer que eu dê uma referência de quem apagou o Espírito Santo? Eu acho que toda a igreja já sabe o que eu falar. Porque o Espírito Santo entrava na igreja da salvação. Mas ele foi apagado. Ele foi apagado por quem? Por Davi. A pessoa que apaga, não tem que deixar o Espírito Santo, ele vem para a igreja, mas ele não sente a alegria da salvação. Porque o Espírito Santo estava dentro de Davi. Mas o que é que Davi disse?
É Salmo 51, 11. O que é que ele diz? Não retire completamente o teu espírito de mim. Não retire o teu espírito de mim. Mas torna-me dar o quê? O Espírito Santo que dá alegria. Torna-me dar o quê? Alegria da sua salvação. Pode ler para você ver. Escute bem. Estava nele, estava morando nele. Mas estava triste, estava apagado. Não dava mais alegria da vida. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Às vezes ele está morando, mas está triste. Às vezes ele está dentro, porque nós somos o quê? Morada dentro do Espírito Santo. Às vezes ele está dentro, mas não está dando mais alegria. Mas está morando. Por que ele está morando? Porque ele não sai completamente. O Espírito Santo sempre espera em nós. Sempre está esperando nós dar novamente. Dizer, Senhor, o que Davi diz? A palavra-chave que Davi diz: não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu estou apagado. Mas só sabe a alegria, a coisa boa, é quem viveu já. Só sabe a alegria, essa alegria, Israel, quem já viveu. Quem já tomou essa porção que Davi tinha tomado. Davi sabia que toda a decisão dele no palácio era o Espírito Santo que dava a inspiração. Era o Espírito Santo que conduzia ele. Porque se você for ler a história de Davi, ou se você for ler ou a Bíblia mesmo, a Bíblia, ou o tesouro de Davi, você vai encontrar. Não tinha uma decisão que Davi fosse tomar, que ele não consultasse a Deus. Tudo que Davi ia fazer de alma, ele consultava a Deus. Se ele fosse para a guerra, ele primeiro dizia: Senhor, eu vou vencer ou não. Porque se tu não for, eu não vou. Se tu não for, diz para mim. Um dia Deus botou um mapa para Davi, e no meio desse mapa, Davi escondido, Deus disse: pode ir, e Davi ganhou a guerra. Então toda a história, a Bíblia fala sobre isso. Os tesouros de Davi também falam sobre isso, que é o livro sobre Davi. Toda a história diz que Davi consultava a Deus antes de ir para a guerra. Toda a estratégia tomada era pelo Espírito Santo. E Davi tinha alegria de ir para a guerra, porque o Espírito Santo conduzia ele. Mas na passagem de Berseba, você não vê Davi orando. Você não vê Davi pedindo orientação. Na passagem de Berseba, Davi vai para o terraço e vai por conta própria. Davi cobiça. Ele não disse: Senhor, tem misericórdia, não deixa eu cair no pecado. Não. Ele acha bom. Ele cobiça. E nessa hora aí, meu filho, se antes dele ir para o terraço, Senhor, unge, prepare, tenha misericórdia de mim. Por isso que eu digo para vocês, na férias, no sítio, não vai falar só de fazer passeio, não. Eu digo isso aqui para vocês direto, por um tempinho. Não vai só brincar. Ah, pastor, eu venho para isso, tudo bem. Mas tira um tempinho para ir. Vai me reservar aqui, assim, conversa com Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui nesse privilégio, não deixa acontecer nada. Obrigado por essa folga que tu me desse. Isso aqui foi coisa que tu proporcionaste para mim, para que eu possa desfrutar. Mas vai para um lugarzinho, talvez saia do terraço da sua casa. Ainda que a Bíblia dissesse para mim, os tesouros de Davi, mas quando Davi saiu dali, fosse para a sua sala, Pai, os meus olhos viram uma coisa que não é agradável. Mas ele sai, sabe por quê? Um projeto já na mente dele, mente humana. Se ele tivesse pedido ao Espírito Santo me dá uma estratégia, os meus olhos cobiçou, mas eu não quero. Eu tenho o prazer da salvação. Mas quando Davi saiu do terraço, ele já saiu projetando Israel. O Espírito Santo estava no Cristo. A alegria da salvação não vem nada. Vem a alegria da carne. Vem a alegria da cobiça. Davi já saiu dizendo: vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eita, casado. Então vou dar uma alegria para a guerra. Ei, não pode só voltar para a guerra. Quero ver na frente. O Espírito Santo já estava agindo mais na vida dele. Vai dizer que sou eu só. Eu sei que eu sou privilegiado só. Eu sei que tem muita gente aqui que sente isso. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala ou não. Fala dentro de você ou não, porque se não fala,
Vai ser nessa manhã que ele vai retornar a falar em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo fala dentro de nós. O Espírito Santo fala dentro de nós. Davi vai dali e faz os seus projetos. E o que é? Todos os seus projetos dão certo. Nem todo projeto que dá certo é de Deus. Lembra disso? Nem todos os projetos que dá certo é de Deus. O projeto deu certo, é de Deus. Não. Vou te dizer uma coisa aqui. Tem projeto que dá errado e é de Deus. Mas por quê? Deu errado e é de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo, é por aí que eu vou te ensinar. É por esse caminho que não deu certo que eu vou te ensinar. Davi faz seus projetos, dá certo. Só que aqui chegou 51. O peso. Quem deu 13, Salmo 13, que é bem curtinho, vai entender. Aquilo que a gente não entende, que é um batistar. O pecado é feito isso. Antes de ser consumido é bom. Mas depois de consumido, bate aqui na cabeça. Bate na consciência. E Davi sentiu isso. Como se fosse uma marreta batendo na cabeça dele. Batendo todo dia. Ele estava na cama e sentiu isso. Esse impacto na cabeça dele. Até ele escreveu o Salmo 51. Ele caísse. Ele dizia assim: perdi uma alma muito valiosa. Perdi algo valioso mais do que o meu trono, mais do que a minha coroa. Ele olhou para a mulher, caiu, mas olhou para a salvação que ele tem. Paulo traz essa orientação: não entristeça. Porque quando ele está triste dentro de nós podemos fazer muitas das coisas que não agradam a Deus. E o que eu peço dessa manhã? Que ele esteja aceso. Mantenha o Espírito Santo aceso. Aleluia. Mantenha esse óleo das fichas lá, que estava assim por dentro. Deixe desse óleo, não só lamparina, não só o templo, mas dentro do templo vai ter azeite, vai ter óleo, vai ter candeias acesas, vai ter candeias acesas até a chama do Senhor Jesus Cristo. Ei, você se preocupe com isso, está com o Espírito Santo aceso dentro de você, com essa chama, com essa vontade para a glória do Senhor Jesus Cristo. É esse poder, essa chama do Espírito Santo dentro de nós. Leia para mim novamente João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. E viverá em vocês. Aleluia. É até a eternidade. Mas Davi perdeu esse brilho. Mas quando ele confessa: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação, a alegria do teu Espírito. Eu amo a Deus, porque Deus não veio cara feia. Deus não passou no rosto dele, você pecou. Deus não disse para você: ah, Davi, você foi negligente. Não. Na hora que ele se arrepende, na hora que ele confessa, olha, aqui tem uma planta que ela é como o sangue de Jesus. Se eu não estou enganado, o nome dessa planta é isopo. Como é que é? Isopo. Essa planta tem um caldo que era muito forte. Ela faz a semelhança como se fosse o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lavou do nosso pecado. Davi está dizendo assim: como Jesus não tinha morrido ainda, Israel, aí Davi pega essa planta, que é uma planta muito forte, ele fala, aí diz assim: me limpa como o sopo. Quer dizer, passa em mim. Em outras linguagens, se Jesus tivesse morrido, Davi tinha dito: me lava com o teu sangue. A gente pode dizer: me lava com o teu sangue, me perdoa, me lava com o teu sangue. Me lava com o teu sangue nessa manhã, mas torna-me dar alegria da tua salvação. Aí Davi diz: me lava como eu sou, cria em mim um espírito novo, mas torna-me dar alegria da salvação. Por que Davi disse isso? Porque é impossível você ser evangélico, é impossível você estar dentro da igreja e permanecer 22 anos, 30 anos, 40 anos, sem a alegria da salvação, sem a alegria do Espírito Santo. É por isso que eu estou dizendo para você: queira uma coisa dessa manhã, queira o quê? A presença do Espírito em nome do Senhor Jesus. Porque nós já fomos lavados com
com o sangue dele. Nós já vamos tirar o nosso pecado. O Espírito está dentro, mas nós não vamos deixar o Espírito morto. Nós queremos o Espírito vivo dentro de nós, para nós fazer a obra dele em nome do Senhor Jesus. Para ele nos dar estratégia. Então Davi disse isso, e quando Davi disse isso, Deus trouxe para ele o quê? Novamente? Alegria da salvação. Por que, pastor, Deus trouxe alegria da salvação? Porque a alegria da salvação, quando a gente se arrepende, não tem um prazo, não tem uma data 30 dias. Isso é coisa do homem, mas coisa de Deus não. Isso é limite do homem. O homem diz que quando você erra, eu vou dar 30 dias. Para quê? Para ver se se arrepende. 30 dias não dá para ninguém se arrepender, rapaz. A gente só se arrepende de verdade. E quando a gente se arrepende, o Espírito chega na hora. Na hora. Davi começou a sentir o que ele não sentia mais. O Espírito Santo de Deus é instantâneo na nossa vida. Quando a gente se arrepende, tem muita gente que diz assim: eu não vou tomar Santa Ceia não, porque eu estou em pecado. Meu Deus, se tu não tomar Santa Ceia, ei, Santa Ceia, a Santa Ceia, deixa eu te dizer aqui, qual é mais importante, tomar a Santa Ceia ou entrar no céu? Eu não vou tomar a Santa Ceia. Se tu não tomar a Santa Ceia, tu não entra no céu. Se Jesus vir, vai dizer: hoje eu vou tomar a Santa Ceia não. Mas se não vir esse espaço, você diz: eu não vou tomar a Santa Ceia não. Tu vai entrar no céu? Não. Eu briguei com meu esposo hoje, eu não vou tomar a Santa Ceia não. Não adianta, filho. Não adianta não dizer isso. Também lê a Bíblia para aprender, não adianta não dizer isso. Aí eu tomo uma contendinha lá. Sabe o que eu digo? Porque sabe o que adianta? Vai lá e pede perdão. Vai lá e se reconcilia com ele. Mas eu quero tomar a Santa Ceia, porque se eu não tomar a Santa Ceia, eu não entro no céu. Então, se Jesus vir nesse espaço de tempo, tu não entra no céu. Não fica. Olha que coisa. Então, a melhor coisa, sabe o que é? Vou tomar a Santa Ceia, vou te pedir perdão. Porque quando a sessão do Espírito Santo é esse: é fazer nascer humilde. Dizer: eu briguei com você hoje, minha filha. Ligou: então me perdoe em nome de Jesus, eu quero tomar a Santa Ceia e quero ir para o céu. Preciso entrar no céu. Eu preciso ir para o céu. Eu te peço perdão. Ei, foi isso que Davi se reconciliou com Deus e tornou a vida dele para frente, em nome do Senhor Jesus. Agora, Efésios vai dizer uma coisa muito boa. O que é que Efésios vai dizer? Ele vai dizer dessa maneira: não se embriague com vinho. Quem já viu pessoas bêbadas? Já viu? Eu já vi nunca. Eu vou entender porque é até legal. Mas tem medo que é chato demais. Todo bebê é bonito, rico, mulherengo, tem tudo, pode tudo. Aí vai dizer: não se embriague com vinho. Por quê? Porque é a contenda. Porque é ressaca. Mas o conselho dele é o quê? Mas vocês podem ser cheios. Aleluia. Vocês podem ser cheios. Aleluia. Aí eu fiquei analisando: peraí, se eu bebo, faz muita coisa quando está bêbado, e uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, se ela estiver sentadinha assim, ó, no lugar, mas se ela está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo incomoda ela, Israel. Diz assim: Israel, levanta. Levanta por quê? Porque eu estou te mostrando uma pessoa que necessita de ti. Levanta porque tu está embriagado, tu está cheio, tu está cheio do Espírito Santo. Mas tu está cheio para quê? Para fazer a minha obra. Aleluia. Tu está cheio para me aparecer. Porque você aparece: sou eu, sou o cara. Aí não, a gente está quietinho, mas está cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz assim: tá vendo aquela mulher que está passando ali? Está precisando de mim. Israel, faz isso para mim. É eu que estou te mandando, Deus, porque a gente está cheio. Quando a gente está cheio, Ele nos conduz para a coisa certa. O bebo sai lá cambando, falando, não, e a gente não. A gente está quietinho, mas está cheio. Porque ninguém fica cheio quieto. Deus sempre vai incomodar para fazer uma coisa. E às vezes a gente não quer, mas está cheio do Espírito Santo. Ele está dentro de você. Você tem um lugar, ele está dentro de você. Aí Israel mostra a visão de Israel. Ele abre a visão e diz assim: meu céu está precisando, minha céu está precisando. Compra, leva para ele, dá para ele, faz para ele, pede perdão, faz isso, manda ele se reconciliar, faz isso. Essa é a função do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós estamos cheios para quê? Não é para nos mostrar, deixa eu falar. Eu estou cheio do Espírito Santo, Deus não fala, fica falando de ministério, não. É que eu trabalho. O Espírito Santo vai me encher para trabalhar. É para isso que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Para nos fazer algo.
realidade de vocês. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo ficar parada. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com ela e conduzir para alguma coisa. Uma coisa mais simples da tua vida, mas se tu está cheio do Espírito Santo, tu vai ser conduzido pelo Espírito Santo para fazer algo. Ele não vai deixar você cheio só para fazer você. Ele vai te conduzir para algo. Às vezes a gente não quer. Tu lembra o que Jesus disse para Pedro? Eu não posso esquecer disso, gente. Ô Pedro, tudo bem, Pedro. Tu agora tu não vai, tu vai como tu quer. Vou pescar, vai pescar. Eu vou cortar a orelha, vou dar uma espada. Não posso fazer isso. Eu não vi Jesus mandando Pedro tirar a bainha da espada, bota na bainha. Eu não vi dizendo, Pedro, corta a orelha do mal. Ó Pedro, está do meu lado agora andando com espada, Pedro. Não. Pega a orelha e põe no lugar. Pega a espada, põe aonde? Na bainha, onde fica a bainha? Você sabe? Lá no Pernambuco, lá em todo lugar. Alfajão, um cinto de couro, a bainha e dá lá o facão do lado do outro. Já viu o vaqueiro andando? É dessa forma. Aí Jesus não deixa mesmo. Arranca e deixa aí não. Põe a espada e põe aonde? Na bainha. Sabe por que na bainha? Porque tem algo na nossa vida. É só quando o Espírito Santo entra, a gente tira. Deu para você entender? É quando o Espírito Santo está dentro, que fica mandando a bainha não serve mais, a espada não serve mais, joga ela fora. Agora não é com força nem com violência, Senhor Abel. Agora é porque o meu Espírito está assim, diz o Senhor. É dessa maneira. O Pedrão deixou só assim uma espada. Aí Jesus disse uma promessa para ele: mas vai chegar o dia, meu filho, que tu não vai querer ir. Tu vai andar por onde tu não quer ir. Tu vais a lugar que tu não quer ir. Mas tu estás tão cheio do meu Espírito que tu vai. Vai ali, quer ir não. Tudo bem. Mas quando tu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, aí tu vai só a um lugar que tu não quer ir. Mas eu não queria ir. Aí o Espírito Santo diz: mas é ali que eu quero te levar. É ali que eu tenho uma obra para você. Já viu esse cristão assim? Eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto. Tu manda em ti. Deixa eu perguntar, tu manda em tu mesmo. Segundo o texto. Não. Porque tu fosse comprar, então não manda. Mas eu não gosto de fazer isso. E daí? A pessoa que quer que você faça sabe te usar, sabe te lapidar para fazer e fazer bem feito. Dá para entender? Tem coisa que eu tenho que entender. Tem coisa que eu tenho que entender. Porque se eu não entender, você é machucado. É isso que Deus quer de nós. Ou se entrega, ou não se entrega. Eu prefiro me entregar. Eu prefiro me entregar. Deixa o Espírito Santo morar dentro de você. Mas deixa ele aceso. Dê liberdade a ele. Dê liberdade a ele. Dê liberdade a ele onde você trabalha, onde você está, na sua casa, no colégio, na rua. Por onde você passar. Dê liberdade a ele. E eu quero encerrar essa mensagem aqui. Eu quero encerrar essa mensagem dessa maneira. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Paulo, na sua ação, foi penetrar na bênção apostólica. Na sua bênção apostólica, ele vai começar a dizer na graça. Porque o que é graça? É favor que eu não merecia. Aí eu fico dizendo assim, mas ele termina dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Agora ninguém vem a comunhão. Isso aqui é tão poderoso. Ó, porque a graça quem trouxe foi quem? Paulo vai pegar contra Jesus na graça. Paulo vai pegar. Escuta como está bem dividida a escritura, muito bem explicada. Só que dá para a gente entender como as escrituras estão.
Alexandre, meu filho, jovem, bonito, deixa eu dizer uma coisa nessa manhã. Como as escrituras nesse versículo está bem explicado. Porque a graça quem trouxe foi quem? Aí ele começa dando a bênção apostólica dessa vez. A graça do Senhor Jesus Cristo. Foi ele que trouxe a graça. Mas o amor de Deus, quem foi que nos amou? Deus. Por quê? Por que aquela escritura diz? A escritura diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para trazer o quê? O papel da graça quem trouxe foi quem? Jesus. Primeiro Deus ama, manda o seu filho. O seu filho abre a porta da graça. A graça representa o quê? Favor que nós não merecemos. Agora ele vai terminar dizendo assim: por quê? A última pessoa é o Espírito Santo. Porque a última pessoa antes da vinda de Jesus Cristo, quem está na terra? O Espírito Santo. Aí ele vai terminar a bênção apostólica dizendo o quê? Mas que a comunhão. Ei, a comunhão do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja em vocês ou na igreja. Deixa eu perguntar nessa manhã: a comunhão está sobre você? A comunhão do Espírito Santo está sobre você? Mas deixa eu ir mais longe. Começando como Paulo começa. Tem sentido o peso da graça? Tem sentido sobre a tua vida o peso da graça? E tu olhar e dizer assim: não mereço estar aqui, porque era tão pecador, mas a graça me abriu essa porta. A graça trouxe isso para mim. Ei, o amor de Deus, que Ele me amou, eu não merecia ser amado. Eu merecia dizer o que Moisés disse: a ira de Deus está sobre nós. Deus olhava assim e, em meio à ira, Ele amou e disse: não, eu tenho uma solução. Qual é a solução? A graça. Aí Jesus sabe que assim: não deixarei você só. Eu rogo ao Pai para que Ele bote o Espírito Santo. O Espírito Santo de quê? De comunhão. Você sabe que eu preciso ter comunhão para viver com participar da ceia? Eu preciso ter comunhão com o meu irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Aí eu não tenho comunhão com o meu irmão, o Espírito Santo está dentro de mim. Se eu não tenho coragem de ir lá pedir perdão, fazer a comunhão, pedir o perdão, reconciliar, então o Espírito Santo está dentro de mim, como estava dentro de nós, de Davi, como ele pegou. Ele está apagado. Mas se ele está aceso, ele nos impulsiona a dizer assim: opa, você precisa da comunhão do Espírito Santo. Você precisa da comunhão do Espírito Santo. Sabe por que nós vamos fazer isso nessa manhã? Tomar, beber, comer o sangue de Jesus Cristo, por causa da comunhão do Espírito Santo. Ei, nesse século agora, nesse século, sabe quem está agindo? O Espírito Santo. Ele diz: eu estarei com vocês até a consumação do século. Ó, o Pai veio, fez a sua função através de Jesus. Jesus veio e foi embora. Mas Jesus, quando foi embora para o céu, deixou quem na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui nas nossas vidas agora. Então é Ele agora que está aqui, nessa manhã. Nesses 22 anos eu te peço, vamos pedir mais uma coisa. Nada é combinado. Eu encerrei quinta-feira. A gente parece que sai as coisas do demônio. Mas Deus tinha me dado uma estratégia para fazer o quê? Na quinta-feira. O renovo do Espírito Santo. Eu digo: vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Porque eu enxergo aqui de cima, eu enxergo, não só aqui, mas em todas as igrejas, que o povo, os pastores, eles pararam de pedir para incentivar o povo a buscar a presença do Espírito Santo. Busca o batismo com o Espírito Santo, busca o renovo com o Espírito Santo. Eu disse para o povo que está na quinta-feira: vamos começar aqui 7 dias, de a gente pedir o renovo do Espírito Santo. Vamos orar para o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar para os jovens desejar o Espírito Santo. Vamos orar para o povo querer os dons espirituais. Vamos orar, a palavra está aqui. O Espírito vem sobre você. O velho vai ter missão, vai ter dons espirituais. Ei, não está na igreja, não tem idade, não. O Espírito Santo está sobre você, você já vai movimentar, você já vai profetizar. Os jovens cheios de ousadia, cheios do Espírito Santo. Vamos orar para ele desejar essas coisas. Vamos
e Ele vai nos orientando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu encerro dizendo assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Aí a igreja diz o quê? Amém. Amém, assim seja. Que Ele esteja na tua vida em nome do Senhor Jesus. Que esse desejo